professora junto desta vez? Ah, você parece uma mocinha aí. Parece aluna. Luciana, muito obrigada por ter trazido os meninos e meninas. E hoje nós temos uma apresentação, eu espero que vocês aproveitem muito, que é de uma professora aqui da Engenharia Mecânica, uma área complicadíssima. Eu tentei preparar, assim, uma apresentação para vocês, mas os termos são tão sofisticados, porque são muito, como eu posso dizer, técnicos, né? Que eu quase que não entendo. Mas eu sei que ela tem uma grande preocupação com a educação. E isso é a coisa mais importante, eu acho, aqui do nosso país. Se todos tivessem muita preocupação com a educação, nós estaríamos muitíssimo melhor. Em todo caso, quero só dizer que a professora Zilda Castro, ela é professora da engenharia, professora titular da engenharia mecânica. A professora titular é o mais alto nível que a pessoa pode chegar depois que fez tudo que tem que fazer. Mestrado, doutorado, faz concurso, às vezes vai fazer um pós-doc em algum lugar, ou no Brasil, ou no exterior. Sei que ela passou pela Unicamp, mas finalmente ela resolveu voltar para São Carlos, fazer o concurso aqui e fez a carreira dela aqui. Então, ela vai dar uma mensagem que eu acho que vocês vão aproveitar muito. E, além disso, quero mais uma coisa. Esta é a última palestra dessa série. Qualquer um de vocês que, em qualquer momento, quiser fazer um contato comigo, pode me mandar um e-mail, pode falar, que a gente marca qualquer coisa, se vocês tiverem alguma curiosidade a mais. Ou existem vários programas aqui dentro do campus, que é para visita de alunos. Então, se algum de vocês tiver interesse em participar de uma visita dessas, ou com professora, ou particularmente com seus pais, com qualquer pessoa, me manda um e-mail e a gente tenta providenciar. Então, uma boa apresentação, que vocês aproveitem bastante. A Zilda é merecedora de todos os nossos agradecimentos e elogios. Professora, obrigada. Obrigada. Nossa. Gente, boa tarde. Eu vi esses elogios à professora Ivone, que é uma referência aqui para a gente no campus e na história da física e da educação no Brasil. Nem vou falar nada, não tenho o que falar. Mas a professora Ivone é uma professora que ela vai estar na nossa história. Quando a gente estudar ciência, né, e falar de ciência no Brasil, ela é a professora de referência aqui no Instituto de Física. Eu queria agradecer muito pelo Instituto de Física de poder dar essa palestra para vocês. Tentei ser bem didática, porque o campo que a gente vai falar é uma área bem ampla. E eu gostaria muito de agradecer à professora Ivone e ao Instituto de Física de São Carlos, que sempre é um instituto de ponta na América Latina e no mundo, né? Bom, como a professora Ivone falou, eu sou do Departamento de Engenharia Mecânica, sou da Escola de Engenharia. Aqui no campus a gente tem o Instituto de Matemática, o Instituto de Química, o Instituto de Física, o Instituto de Arquitetura e a Escola de Engenharia de São Carlos. Lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho dos nossos cursos. Vocês são que ano? Segundo? Então já está correndo ali para o vestibular. Então, lá no finalzinho, a gente vai falar um pouquinho dos cursos. Tá? Bom, então, vamos começar a falar um pouquinho. Eu vou tentar fazer um bate-papo no começo, né, para não ficar uma coisa pesada, e tem uns vídeos que eu vou mostrar no final para vocês. O que vocês entendem de impressão 3D? Alguém já ouviu esse termo? Quem? Deixa eu ver. Levanta a mãozinha. O de vermelhinho. Como que é seu nome? O que é impressão 3D para você? O que você imagina? Olha o nome, impressão 3D. A gente vai ver que é uma impressão 2D e meio, mas é uma impressão 3D. Tá? É uma impressão 3D. A gente vai materializar alguma coisa, um objeto, de forma física que eu consiga pegar esse objeto. Tá? Mas antes de a gente falar em impressão 3D, que esse é um sinônimo, a gente vai ver que o nome correto é manufatura aditiva, esse é o nome que a ASTM, que é uma organização de testes de materiais americano, definiu o nome, manufatura aditiva. Tá? Antes da gente falar, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas. Primeiro, o que é projeto? Vamos pegar... Eu sou bem democrática. Vamos pegar você de óculos, aqui de blusinha azul. Como que é seu nome? Como? Olha, Sandy Slide. O que é projeto para você? Projeto, para mim, pode fazer em etapas, que a gente
E o projeto de engenharia? O projeto de engenharia, você pode pensar nas etapas que a engenharia tem, nas etapas que a engenharia pode, como posso explicar? Que ela pode ocorrer, digamos assim. Vamos pegar um... Quem complementa dela? Agora é democrático. Quem complementa a explicação dela? Ó, tá vendo? A democracia não funciona. Então é o seguinte, ó, o projeto, se a gente, por exemplo, você, por exemplo, vai tirar férias em julho e vai num lugar maravilhoso, tipo lá para Cancún. Oh. E para você viajar para Cancún, seus pais, provavelmente na idade de vocês, e vocês com a economia de vocês também, vão planejar essa viagem. Então, você não pode viajar fora no período de aula, vai ser no período de férias, né? Você também vai ter que guardar um certo dinheiro. Quantos dias você vai ficar? Né? Onde você vai ficar? Então, isso é um projeto, de forma genérica. Quando eu quero fazer algum planejamento, né, é um projeto de viagem, eu quero mudar de casa, eu tenho que fazer um projeto. Concorda? Você falou das etapas, então eu preciso me planejar. Quando a gente fala de projeto de engenharia, ele é um pouquinho mais além. Eu tenho as etapas que você falou, mas um projeto de engenharia, ele tem que ter um começo, um início, ele tem que ter um certo... eu vou ter um certo recurso financeiro. Esse recurso ele tem que ser desenvolvido nesse período de tempo, entre o primeiro e o último dia do evento. E todo projeto é único. Então, o projeto de engenharia ele tem essas definições, que é diferente de um projeto genérico, né? Então, por exemplo, se eu fosse fabricar essa cadeira hoje, e o ano que vem, nesse mesmo mês, esse projeto ele é igual hoje e para o ano que vem? É o mesmo projeto? Por quê? Mas eu não mudei nada do projeto mecânico dele, é igualzinho. Então, na verdade, é o seguinte, eu posso fazer exatamente igual. Mas, como eu estou começando num dia diferente, terminando num dia diferente, só por isso ele já é um projeto diferente. Só por isso. Mas, eu concordo, o ano que vem, provavelmente, eu vou ter materiais mais baratos, eu vou ter outras coisas que vão me dar um projeto diferente. Mas, a princípio, se eu fizer o mesmo projeto, tudo igual, ele ainda assim é um projeto diferente, porque ele está começando numa data diferente e terminando numa data diferente. E isso é o principal foco do projeto de engenharia, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem alguns exemplos ruins, né? Se não muitos, né? Sobre projetos na engenharia civil. Mas, na verdade, a gente tem que trabalhar com orçamento. Esse orçamento deveria ser previsto e usado naquele período de tempo. Por isso que a gente tem a parte de planejamento. Então, vem um outro termo aqui que é interessante a gente saber, que é o project, né? O gerenciamento de projeto. Então, para vocês não esquecerem, quando vocês forem estudar, a gente tem dois termos em inglês que se confundem muito, project e design. Quando eu falo design, não é só design do ponto de vista, eu quero fazer uma forma bonita para essa cadeira. Não, é mais do que isso. O design, para a gente, é projeto de engenharia. Eu defino o design como projeto técnico de engenharia. E, quando eu falo project, é gerenciamento de projeto. Como é que eu vou encadear todas as atividades de forma que eu consiga terminar aquele projeto? Tá? Então, essa é uma visão importante que a gente tem que ter na engenharia. Quando a gente começa o curso de engenharia, qualquer curso de engenharia, a gente precisa entender um pouquinho esse processo. Tá? Mas como que a manufatura aditiva entra aqui? Por que eu estou falando disso? Porque vocês vão ver que faz muito sentido. A manufatura aditiva ela começa no projeto. Ela não é um processo de fabricação, como às vezes a gente imagina. Tá? Então, a gente vai tentar chegar ali. E, falando ainda do projeto, a gente não pode esquecer o seguinte. A engenharia ela nasceu militar. Então, a história do ser humano, se a gente pegar lá a história que vocês viram, a gente estuda muito isso em projeto. Lá no início, o homem pré-histórico, ele desenvolveu os utensílios e já era uma forma de fazer projeto. Por que ele fazia projeto? Porque nascia de uma necessidade, ele precisava comer, ele precisava sobreviver. Então, ele tinha que desenvolver alguma coisa para ajudar ele a não morrer. Né? Com o passar do tempo, conforme foram crescendo os feudos, né? Primeiro lá no Império Egípcio, né? Se a gente pegar, você vai ver que tem muito desenvolvimento, né? Mas tudo voltado para a guerra. Muita coisa voltada para a guerra, para soberanias, né, para você esticar o império. Quando que começou a engenharia militar, começou a virar a engenharia civil?
né, lá no Império Romano. Então, quando os romanos começaram a dominar as regiões, eles viram que não bastava só fazer guerra, porque eles já tinham dominado, foi o maior império da nossa história, né, por mais tempo. Então, eles perceberam assim, puxa, agora vamos olhar a sociedade, porque eu preciso fazer a economia girar também. E aí eles começaram a desenvolver a engenharia civil, pavimentar a rua, né, tinha a parte dos banhos públicos, né, que naquela época eles desenvolveram para não ter a peste, né? Aí depois teve a peste, mas nesse período se preocupava muito com o banho, com a higiene. Isso aí é o início da engenharia civil, né? Então, a engenharia militar passou para a engenharia civil. E aí a gente vai ver que a gente está virando agora uma quarta revolução na história da nossa sociedade moderna. Tá? Bom, vamos fazer só um link aqui. Então, deixa eu pular o outro slide, que eu acho que fica mais encadeado. Então, depois que a engenharia civil se consolidou lá no Império Romano, a gente começa a ter desenvolvimentos locais na época dos feudos, por exemplo, que eles começaram a desenvolver aços com algum elemento de liga para aumentar a resistência, né? Todos esses pequenos avanços, eles já estão caminhando para uma engenharia que a gente vai denominar mecânica e elétrica mais tarde. Então, hoje, a gente tem a primeira revolução lá em 1800 e alguma coisinha, com as máquinas de teares na Inglaterra. Foi o primeiro marco da nossa revolução industrial. Depois, eu tenho a energia elétrica para ajudar a fazer a produção. Ele é o segundo marco da Revolução Industrial. Depois, vocês nem eram nascidos, nem tinham plano de ser nascidos, mas tem eles chamavam de indústria 1.1, 1.2, 2.0 e indústria 3.0. Então, lá na década de 70, quando começaram os primeiros componentes eletrônicos e os primeiros computadores, foi o berço para tudo isso que vocês vivem hoje, uma geração completamente diferente da minha geração, da professora Ivone, gerações completamente diferentes. Vocês hoje têm um acesso infinito à informação, né? Então, lá em 1960 e 70, a gente começa com os computadores, né? E lá nos anos 80, nos anos 90, começa a, então, você tirar do homem atividades que poderiam ser insalubres, né? E começa a automatizar. Então, as máquinas começam a ser automatizadas, não para tirar emprego, como às vezes a gente escuta, mas para melhorar, teoricamente, para melhorar a qualidade de vida. Então, o operário, ele não é aquele subemprego, ele tem que se capacitar para conseguir fazer com mais qualidade aquele serviço, né? E hoje a gente vive o que eles denominam indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? É uma mescla de várias coisas, né? Então, a internet das coisas, vocês jogam fotos na nuvem, né? Vocês, que mais? Vocês têm o tal do Big Data, então todos esses dados são processados em supercomputadores. E a manufatura aditiva, que é um dos pilares da indústria 4.0, né? Ela é uma dos tópicos da indústria 4.0. Então, hoje, a gente tem um misto entre a indústria 3.0 e a indústria 4.0. A gente está nessa mistureba aí que a gente está trabalhando, né? O que caminha aqui, né? A gente vai ter 3 tipos de produto, né? E aí é por isso que vai justificar a manufatura aditiva. Nessa época aqui, a gente tem um produto muito artesanal, quase um protótipo feito de forma artesanal. Daqui para cá, na indústria 2.0, eu começo a ter produtos em alta escala. Então, se faz os carrinhos, componentes, e a gente visa a intercambiabilidade. Pouca variedade de produto, mas muito intercambiável. Depois, aqui, nesse período dos anos 60, 80, eu começo a trabalhar com um produto chamado customizado. Então, o que acontece? Eu posso ter um carro, por exemplo, antes eu tinha Fusca e Brasília, né? Vocês nem veem mais isso, e Kombi. Aí vocês vão ver na história que lá na década de 80 e 90, eu começo a ter outros tipos de carro, um Corcel, né? Por quê? Eu usava a mesma plataforma de projeto, mas eu mudo a forma do meu carro e vendo mais caro. Né? A ideia é essa. Então, você varia a família. Você pode trabalhar com um projeto básico e variar e agregar valor para esse produto. E hoje? Hoje, a gente também tem um produto personalizado. Então, por exemplo, eu quero fazer uma joia. Né? Você aqui, por exemplo, você quer fazer uma pulseirinha para você. Você pode chegar numa impressora 3D, um anelzinho, e imprimir do jeito que você quer, para você. Né? Então, isso é um conceito de produto personalizado. Eu posso fazer, ou então, não só para ela. Vocês 3 gostam do mesmo produto, eu faço um produto para vocês 3. Vocês 3 gostam de outro, eu faço para vocês 3, mas de forma personalizada. Nós estamos caminhando para muito... Essa produção em alta escala ela vai diminuir, e a gente vai ter muito produto customizado e personalizado, graças à manufatura aditiva. Tá? Então, muda também a sociedade. Né?
Hoje, a gente tem uma dinâmica social muito diferente. A gente tem a ubiquidade. Eu estou aqui falando, um de vocês pega o celular, aí eu estou falando sobre técnica ativa por extrusão. Eu estou falando aqui, um de vocês já pega e já olha, já vê o que é. A gente faz instantaneamente. Isso não era possível 15 anos atrás, 10 anos atrás. Então, isso é uma mudança que vem com esse conceito de indústria 4.0 para a sociedade, né? A gente tem ambientes colaborativos. Hoje você pode ver, nenhuma empresa produz nada, nem a Embraer produz 100% dos produtos dela para fazer uma aeronave. Ela tem o projeto básico, mas ela vai comprar muita coisa de fora. Hoje, então, nenhuma empresa, a ideia de hoje é assim, não existe empresa autossuficiente. Esse conceito era da década de 80. Hoje, você compra coisas de outros lugares e mantém. A ideia é você deter o conhecimento básico, né, tecnológico, e comprar aquilo que é intercambiável. Tá? Bom, então a gente vai ver, voltando para outro slide aqui, acho que fica mais fácil, que a gente tem, então, a prototipagem manual, que era ligada aos artesãos. Lá na época do Leonardo da Vinci, tal, você tinha o mecenas, né, que fazia, tinha lá o escultor e o mecenas que ajudava ele. A prototipagem virtual, que aí começa a acontecer na década de 70, eu posso fazer um modelo no computador e ver como... Eu vou dar uns exemplos aqui para não ficar muito cansativo, mas vocês vão ver exemplos de modelo computacional. E prototipagem rápida, né, que pode ser junto com a manufatura aditiva. Tá? E aí a gente passa a ser, então, o tal do Homo Faber. Né? Nós saímos do Homo sapiens e já viramos Homo Faber, aquele ser que fabrica suas próprias coisas. E a gente vai caminhar para um outro homo aí daqui a pouco, que é outra definição do ser humano, como que ele vai trabalhar. Tá? Então, resumindo, o projeto de engenharia, ele é, na verdade, ele é resultado de várias áreas do conhecimento para ele acontecer. A gente pensa que é só engenharia basta, não é. Você tem que saber ciência básica, física, química, você tem que saber lei, sustentabilidade, né, reciclagem, né? Então, você tem várias coisas, várias áreas do conhecimento tramitando. Tá? Então, aqui, você que comentou, isso aqui é um fluxo de projeto de engenharia. Tá? Então, eu tenho o início, eu defino a necessidade. Qual a diferença hoje para o homem primitivo? Que, além da necessidade, o marketing ele cria a necessidade. Então, você não precisa, mas o marketing e o mercado vai fazer com que você queira aquilo. Então, se eu tenho um celular hoje que faz tudo, mas amanhã eu quero melhorar a fotografia, a resolução. Aí vem o mercado e fala, nossa, olha, eu quero jogar Pokémon. Então, tem celular que não dava para jogar Pokémon aí, né? Eu tive até que trocar o meu para poder jogar. E aí você joga... Então, toda hora é criada uma necessidade que não é necessariamente uma necessidade real, mas que é o marketing que está direcionando. E aí você vai ter desdobramentos aqui das tarefas de engenharia. Tá? Então, encadeado, interativo e iterativo. Ou seja, ele vai numa linha, mas, de vez em quando, ou, na verdade, quase sempre, ele vai voltando para atividades anteriores. Tá? Ele vai ter nesse ciclo. Bom, aqui, só para a gente entender a importância do projeto. Né? Vocês conseguem ver por que a gente continua no quarto mundo? Né? Olha só, Estados Unidos, Alemanha. Né? Olha lá. É claro que isso aqui é uma analogia, tá? Mas 1 quilo de satélite, ele custa isso. Por quê? Porque eu tenho valor agregado. É muito difícil de fazer. Agora, infelizmente, a gente precisa de matéria-prima. Todo país precisa. Mas, enquanto a gente não der um salto aqui, a gente fica na mão dos países que desenvolvem conhecimento. Né? Então, vocês que são a geração nova, por mais que vocês fiquem decepcionados, chateados da realidade que a gente vive hoje, tem que persistir, porque vai melhorar. Né? A história aí a gente vê que melhora. Tá? Eu sou de uma geração do Plano Collor. Me formei, eu fiz colégio técnico em São Paulo em mecânica. Me formei no ano do Plano Collor. Vocês já devem ter estudado em história o que aconteceu no Plano Collor. Abriu o mercado e tal. Né? Eu sou formada exatamente em 91. No colégio técnico, me formei com 18 anos. Não tinha emprego. Não tinha. 10 anos sem emprego. O que eu fui fazer? Fui estudar, fui me capacitar. Então, vai dar certo. Não pode ficar pensando que não vai dar certo. Não adianta pensar também em fugir para outro país, porque você vai virar imigrante, vai ser imigrante o resto da vida. Então, o negócio é se capacitar. Né? Bom, e aí eu vou olhar o projeto de engenharia para a gente caminhar para a manufatura aditiva. Tudo isso aqui é engenharia. Eu começo fazendo um esboço
normalmente na mão. Até hoje, a gente ainda faz muita coisa na mão, claro que não com detalhamento de 15 anos atrás, mas a gente precisa ter uma ideia. Então, essa ideia, a linguagem dessa ideia é o desenho técnico-mecânico para a gente. Então, eu tenho que ser capaz de desenhar, fazer um esboço. A partir desse esboço, eu gero um modelo geométrico. Esse modelo geométrico é o que vai para a máquina de impressão 3D ou equipamento de manufatura aditiva. É esse modelo geométrico que interessa para a gente na impressão 3D. Então, eu transformei de um nível mais abstrato para um nível mais concreto, com todos os detalhamentos de montagem. A partir desse modelo geométrico, acontece uma coisa bem legal. Eu posso fazer vários estudos. Eu posso pegar um eixo, por exemplo, um eixo dessa máquina, representado aqui, e fazer análise de vibração, e ver como é que a vibração está nesse eixo, de forma que não falhe meu equipamento. Então, eu posso montar um modelo experimental, um modelo numérico ou um modelo analítico. Então, eu posso ter um método numérico que não tem uma solução acabada, eu posso desenvolver um método na mão. Tá? E aí, eu posso usar o mesmo modelo geométrico para fazer a análise tão numérica. Então, eu posso fazer um experimento, aqui a roda é uma calota de um carro, eu faço ensaios experimentais e depois vou lá e simulo no modelo numérico que eu vou montar, eu vou pôr as hipóteses, os materiais, e ver se as hipóteses que eu faço sobre aquele modelo, ele está coerente com o experimental. Então, a gente fala que é um estudo teórico e experimental. E tudo parte desse modelo aqui, o modelo geométrico. É a partir dele que eu consigo fazer todos os estudos depois. Tá? Aqui tem um exemplo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um sistema, um girabrequim de um automóvel. Esse aqui a gente usa um método chamado de elementos finitos, que eu vou discretizando uma malha, né? E aí eu vou vendo onde tem as regiões com maior tensão possível, ou maior deformação, né? Aí eu consigo correlacionar. Isso aqui está no regime linear, eu consigo prever com equações. Esse segundo caso aqui é uma asa de avião. As equações lineares já não funcionam mais. Aí eu tenho que deduzir uma equação para cada caso. Por isso, quem for fazer engenharia, vai chegar lá no começo do curso, os 2 primeiros anos, e vai ficar muito triste, porque vai ficar lá na matemática, fazendo um monte de disciplina de matemática. E vai falar, nossa, onde que eu uso? Vocês vão usar para tudo. Tá? Então, os 2 primeiros anos, eles são necessários para você depois conseguir fazer esse tipo de análise, senão você não consegue fazer. Tá? Então, esse aqui é o modelo não linear. E aqui, olha que legal, isso aqui é um dente, na verdade, é um implante. Aqui foi colocado um parafuso, e aqui tem uma pressão do dente. Então, aqui simula a mordida de uma pessoa, onde tem a maior concentração de tensão aqui. Tudo por esses métodos numéricos que a gente chama. Né? Eu não consigo fazer analiticamente, eu tenho que resolver por um método de tentativa. Vamos falar assim. Tá? Bom, e aqui, então, mostra onde que está a impressão 3D hoje. Tá? Esse é um gráfico de um relatório Gartner. A gente vai ver um termo novo, o menininho falou impressão 3D. Hoje a gente já está falando de impressão 4D. Né? A impressão 4D é você imprimir em 3 dimensões e atribuir uma 4ª propriedade. É a propriedade do material. Esse material ele vai ter propriedades específicas para aplicação. Por exemplo, eu quero que o material conduza a corrente elétrica. Eu vou ter que projetar esse material e, na hora que eu estruturar ele, ele vai ter essa característica. Eu quero um material com osteointegração. O que é osteointegração? Eu quero fazer uma cirurgia, a pessoa quebrou a perna e eu preciso fazer um pedacinho do osso. Eu faço um scaffold, uma estrutura de aramado, que a gente chama de suporte, coloco células lá dentro, ou material orgânico, implanto na perna, e isso aí vai fazer parte do corpo da pessoa. Depois de um certo tempo, ele está ósseo-integrado, ele vai fazer a ponte de novo e eu vou restaurar o movimento com esse material. Então, isso aí são materiais avançados. Essa é a nova linha, é a frente da manufatura aditiva na área de pesquisa. Então, vocês vão ouvir muito esse termo, impressão 4D. Eu imprimo, mas eu atribuo propriedades, as mais diversas. Tá? Então, vamos falar da manufatura aditiva, finalmente, né? Olhando aqui o tempo. Então, a manufatura aditiva, no início, se falava muito que era um processo de fabricação. Tá? Então, lá na engenharia, a gente tem 2 tipos de processo de fabricação. A manufatura subtrativa, que é esse exemplo aqui. Eu tenho um torno, eu removo o material. Então, imagina assim, eu tenho um bloco, ou eu tenho um cilindro, e com o equipamento com corte, eu vou tirando e esculpindo, tecnicamente, para chegar numa geometria final que atenda a minha aplicação em engenharia mecânica. Isso é manufatura subtrativa. Tem um conjunto de fabricação, processos para atender isso.
E depois eu tenho uma outra que é a manufatura transformativa. O que é a manufatura transformativa? É eu pegar um elemento e trabalhar com ele plasticamente. Então, eu vou forçar que ele tenha uma certa geometria. Imagina que eu tenho 2 roletes e eu quero diminuir a espessura de um cilindro. Então, ele vai diminuir, né? Plasticamente, ele vai exercer pressão e eu vou sair com um diâmetro, no início ele é maior, para um diâmetro menor. Então, a gente chama de manufatura transformativa. Né? E a manufatura aditiva, então, é eu trabalhar de uma outra forma, é um outro conceito. Eu vou adicionar camada por camada e vou construir a minha peça. Tá? A manufatura aditiva ela vai acabar com os outros processos de fabricação? Não. Ela é complementar aos outros processos. Né? Não, alguns casos, ela até substitui, mas ainda não. Né? Aqui dá um exemplo. Isso aqui, quem for trabalhar em engenharia, quem for fazer o curso de engenharia, isso aqui é um coletor que trabalha no carrinho Fórmula, chama Fórmula, é um projeto extracurricular lá da engenharia. É um coletor de gases que tem no carrinho de competição. Antigamente era feito assim, ó. Olha agora. Isso aqui é soldado, então é usinado num torno, vai com solda que eu vou ter que usar um outro material de adição para fazer as conexões. Nossa, fica assim, pesado, fica trabalhoso, fica caro. Aqui foi tudo impresso, né, com material com polímero, né, e aí foi só colado depois. Ficou muito. Para vocês terem uma ideia, isso aqui reduziu 45% do peso. Então, isso aqui está 45% mais leve que esse sistema aqui, e muito mais eficiente em termos de coleta. Então, são alguns exemplos que a gente já faz aqui na universidade que a gente já usa junto com os alunos. Tá? Então, a manufatura aditiva, então, a definição da STM consiste em uma técnica de fabricação fundamentada na adição do material, a qual ocorre de forma controlada e seletiva, possibilitando obter geometrias de alta complexidade, geralmente por processo de deposição por camadas, ou computacionalmente falando, voxel a voxel. Tá? Tem vários termos, como eu falei para vocês. Então, manufatura aditiva é definido pela STM, mas vocês vão ver termos como e-manufacturing, constructive manufacturing, generative manufacturing, e 3D Printing. Então, quando eu falo 3D Printing, eu estou falando de impressoras de baixo custo, low-end, que a gente chama. Quando eu trabalho com equipamento de alto valor, eu vou chamar de manufatura aditiva, é um equipamento industrial. E quando eu falo de pesquisa, eu falo middle-end, é uma impressora intermediária para fins de pesquisa, onde eu consigo mexer em todos os parâmetros da máquina. A industrial eu não consigo, vem do fabricante já setada, vem ajustada. Tá? Então, aqui dá para a gente ver, ó, como que começa, então, a manufatura aditiva. Eu tenho que ter aquele meu amigo lá, o modelo geométrico que eu mostrei para vocês. Tá? Pode ser um modelo CAD, um Computer Aided Design, então eu tenho um programa específico para desenho mecânico, ou pode ser uma imagem de tomografia 3D. Eu posso pegar uma imagem médica, trabalhar com essa imagem médica e transformar ele no modelo geométrico e usar ele para prototipar. Então, se eu tiver um crânio e eu quero prototipar, eu faço a tomografia, ele vem tudo separadinho. Aí eu junto, a imagem ela vem toda separada, eu tenho que juntar essa imagem e criar um modelo geométrico. E aí eu consigo prototipar. Tá? Só que eu vou fatiar de novo para prototipar. Eu faço fatiamento numérico, aí ele faz o processamento de camadas, aí ele cola camada a camada, né? E tem o componente final. Tá? Então, ele vai fazendo sempre geração camada por camada. Então, aqui tem um esquema, né? Posso pegar, então, scanners médicos, posso pegar um desenho técnico mecânico, usando um programa de desenho técnico mecânico, e aí eu vou fazer a manipulação computacional desse sistema. Tá? Ah, mas beleza, eu estou usando a impressão 3D. É só tirar da minha máquina e pronto? Não. Tem o pós-processamento. E aí o pós-processamento é complicado, porque ó, isso aqui, quem quiser, se vocês quiserem anotar, tem um site, o Thingiverse, ele é livre e tem várias peças para prototipar. Tudo que vocês imaginam tem lá. E é livre, é só baixar e imprimir. Pode ir num lugar lá e imprimir de graça. E aí o que acontece? Quando eu termino, dependendo da forma que eu vou colocar a minha peça na impressora, eu preciso planejar como é que eu vou imprimir. Tá? Porque ele cria um material de suporte. Porque eu tenho, por exemplo, eu tenho um copo aqui. Ó. O que está em branco é o que eu quero obter, é a peça. O que está em amarelo é matéria de estruturação.
né? Então, eu posso gastar mais ou menos material para estruturar e pode ser que fique muito difícil de eu tirar. Então, quando eu vou usar um processo aditivo, eu vou chamar o nome de processos aditivos, eu tenho que fazer o planejamento da impressão, a imprime tem que fazer o pós-processamento. Eu vou ter que tirar esse material de suporte de alguma forma. Pode ser mecanicamente, com uma ferramenta, ou por alguma solução que vai dissolver esse material de suporte. Tá? E aqui, então, quais são os benefícios? Agora eu vou começar a mostrar os exemplos para vocês. Tá? Então, o benefício da manufatura aditiva é a alta flexibilidade, porque eu posso, a princípio, fazer qualquer geometria, porque, a partir do modelo computacional, eu posso criar o que eu quiser e imprimir. Tá? E reduções de tempo. Né? Principalmente, eu tenho uma redução de matéria-prima que seria jogada fora, porque eu trabalho só com material de suporte, e, se eu planejar esse material de suporte, eu vou perder o mínimo possível de material. Tá? E eu posso criar, então, produtos com alto grau de personalização. Olha que legal isso aqui, para aplicação de órteses. Né? A pessoa que tem tendinite, alguma coisa assim, eu posso projetar para essa pessoa. Posso fazer juntas, posso trabalhar com esse tipo de problema. Né? O material, a pessoa que teve um afundamento do crânio, teve um acidente de moto, mas não tinha um material biocompatível. O que eu posso fazer? Eu posso criar um molde, eu prototipo esse molde, e depois eu coloco o material na geometria que esse molde vai me fornecer, o material biocompatível. Então, é um pouquinho diferente. Ao invés de eu prototipar aquela região, porque às vezes não tem um material biocompatível, eu posso fazer um negativo. Né? Então, eu posso fazer e colocar o material que eu quero. Então, eu posso fazer das duas formas. Se eu tiver o material, eu posso imprimir direto essa placa ou não. Tá? Isso aqui é uma flexibilidade gigante assim, para a gente trabalhar. Tá? Quais as barreiras hoje? Né? Vamos falar no Brasil. Estados Unidos está consolidado, na Europa, a maioria dos países está consolidado. No Brasil, onde se tem impressão 3D trabalhando? Sudeste e Sul. Só. Tá? Impressoras low-end. Equipamento industrial, menos ainda. Né? O equipamento industrial ele é muito caro, a matéria-prima é muito cara, e, para uma empresa comprar, ela tem que ter produtividade. E aí, normalmente, ela vai fazer poucas peças, não compensa. Então, hoje, o que se tem são birôs de impressão, ou as próprias empresas que fazem as máquinas vendem o serviço, que fica muito mais barato do que você ter um equipamento. Então, não justifica, na maioria das vezes, comprar um equipamento tão caro. Quanto custa um equipamento desse? Dependendo da tecnologia, R$1,5 milhão. Só a máquina, fora a matéria-prima, fora o treinamento, fora a manutenção. Então, é muito caro. Né? As impressoras pequenininhas, hoje, que a gente compra por 4 mil, a gente consegue comprar as pequenininhas, só que a qualidade é bem inferior. Né? Velocidade de impressão ainda é muito lento. Se eu estou fazendo camada por camada, eu tenho trajetória, nunca vai ser igual ao que a gente tem no processo de usinagem. Né? E aí, a gente tem uma nova forma de projeto. Né? Isso aqui que é o mais interessante. Então, quem estuda manufatura aditiva hoje, a engenharia mecânica sozinha, ela não consegue responder todas as perguntas. Você tem que ter um especialista na área de materiais, você tem que ter um especialista na área de mecatrônica, elétrica e mecânico. Hoje, o profissional que vai trabalhar em manufatura aditiva, ele tem que ter um conjunto de conhecimentos, que nem sempre um curso só vai conseguir dar. Então, é importante, a pessoa que for trabalhar nessa área vai ter que fazer curso. Enquanto a gente não tiver um curso que una tudo isso, vai ter que fazer disciplinas, uma pós-graduação, para conseguir trabalhar nessa área. Tá? Como que funciona a impressão 3D? Eu posso ter diferentes matérias-primas. Então, eu trabalho com polímero, metal, cerâmico, compósito e blenda. O que é um compósito? Um polímero com uma fibra. O que é blenda? Dois polímeros com propriedades dois plásticos com propriedade completamente diferente que eu processo. Tá? Então, eu posso trabalhar na forma de pó, líquido, filamento ou folhas. Isso é o que a gente tem hoje, isso é a matéria-prima. Como que eu estruturo? Por luz, jato de tinta, extrusão e feixe de elétrons. Tá? Essa é a forma que eu consigo estruturar esse material em pó. Tá? Então, a primeira técnica aditiva é a SLA, que é uma que a gente chama, eu vou sinterizar o material. Na verdade, é um polímero fotopolimerizável. Eu jogo uma luz nesse polímero e essa luz é capaz de estruturar aquele polímero na forma que eu quero, sempre camada por camada. Tá? Pode ser um laser de baixa potência, como pode ser um LED, uma luz de LED suficiente para eu estruturar. Tá? Aí eu consigo, então, ter peças desse tipo aqui, ó,
São peças mais voltadas para a área médica que eu consigo trabalhar. Então, ó, eu vou mostrar um exemplo aqui. Depois vai ter um brinde para vocês, tá? Mas esse aqui tem que rodar e voltar, tá? Eu sei que é bonitinho. Esse aqui é uma pecinha que a gente fez pela Objet, que é uma máquina industrial, e ela é impressa de uma vez desse jeito, tá? De uma vez. Isso aqui não está montado. Imprimiu e saiu, tá? E qual que é a vantagem? Eu consigo trabalhar com até 6 materiais diferentes, né? Só que uma máquina dessa aqui, ela custa R$700 mil. E cada resina dessa aqui vai custar em torno de 5 mil. Então, exatamente. Então, vocês entendem que tem uma barreira aí econômica que é difícil para a gente trabalhar. Então, essa aqui é um exemplo da SLA, que é, a gente fala que é fotopolimerização, vat polymerization, tá? Esse aqui é muito usado para a área de odontologia, porque a precisão dela, de todas as técnicas, é a mais precisa, que dá maior precisão, só que a resistência é baixa. Então, ela tem algumas limitações. E funciona por esse princípio, então. Ela fica dentro de uma cuba de resina, né? Essa camada, essa pecinha amarela, ela está crescendo para baixo, né? Então, ela vai descendo, quando terminar a peça, a plataforma sobe e você tira a peça pronta. Tá? Eu vou mostrar uns vídeos que vai ficar mais fácil. Essa aqui é uma técnica que é Laminate Object Manufacturing, que usa papel, camada por camada. Então, você cola papel, né? E aí, olha que legal. Isso aqui é o que a gente tem, tudo feito de papel, camada por camada também. Tá? O mesmo princípio. A base vai descendo, vai uma camada de papel, desce, passa o adesivo, outra camada de papel, vai, desce. E, no final, olha que trabalho legal. Aqui no Brasil, a gente nem usa. Lá na Europa, eles usam muito para a parte de utilidade doméstica, para ensino. Né? Por exemplo, aqui ó, dá para a gente ver um relevo. Então, você pode gerar um relevo, coletar o dado de um relevo, um átomo, por exemplo, e levar para a sala de aula e explicar. Isso é bem legal, né, de trabalhar com essa... E barata. Né? Essa máquina é cara. A gente está desenvolvendo um cabeçote para tentar ser barato para levar para a escola. Né? Mas ela é cara também, porque essa máquina, ela, se eu não me engano, ela é finlandesa. É o único fabricante que tem. E a forma que ele cola o papel é um rolete. Então, o rolete passa com uma certa quantidade de cola e vai adesivando. A patente está protegida, então não dá nem para copiar ou fazer coisa parecida, porque ela está em vigência a patente. Aqui é a 3D Printing, que dá esse tipo de peça. Ela é a mais frágil de todas as técnicas. Hoje em dia já se usa muito pouco. Foi uma das primeiras tecnologias que entrou aqui no Brasil. Na verdade, é um berço de pó. Né? Então, assim, eu tenho uma cuba aqui com pó e outra sem pó. Eu vou jogando pó de um lado para o outro e vai passando um cabeçote, como se fosse imprimir. No lugar da tinta, eu tenho um binder, que é um ligante. Então, ele vai aglomerando esse pó e vai na camada, no perfil que eu quero, e vai estruturando a peça. Só que ela é muito frágil, então, até para manipular é difícil. Mas era o que tinha no início, o pessoal passava uma cola em torno dela para melhorar. Mas, para a peça visual, é bem legal. Ó, eu consigo visualizar isso aqui. Ó. Eu fiz uma... O que ele fez aqui? Uma simulação em elementos finitos, que eu mostrei lá atrás, que é o método numérico. E essas cores mostram como que está a tensão distribuída na peça. O verde é melhor e o vermelho é pior. Tá? Na verdade, assim, onde está acumulando mais tensão. Então, eu consigo usar numa apresentação, por exemplo, para o gerente, que às vezes não é engenheiro, é difícil dele entender como é que está, onde que está a parte mais crítica do meu projeto. Eu posso imprimir e levar numa apresentação para quem não é da área de engenharia, por exemplo. Visualiza de uma forma melhor do que mostrar no computador. Tá? Essa aqui é a Selective Laser Sintering. É a mesma ideia, só que eu trabalho com laser também fazendo a estruturação. Tá? Essa aqui eu trabalho com polímeros mais resistentes e eu posso colocar metal junto. Então, ele trabalha com metal e polímero. Ele sinteriza, ele não funde. Então, a diferença, a gente vai ver a próxima, é que ela funde. Então, hoje, você tem máquinas de metal que fundem. Essa aqui foi a primeira... A que dava mais resistência para a gente. E você trabalhava com polímero, né? Então, o laser vai lá com uma certa potência, sinteriza, né? Uma temperatura ali que ele consegue aglutinar, dá uma certa resistência, mas não chega a fundir. Tá? Essa segunda, sim, a Direct Metal Laser Sinter, ela funde o material, né? E aí eu trabalho com pó metálico, e esse laser já é de alta potência, de 1000 watts, por exemplo, suficiente para fundir camada por camada e trabalhar.
Qual que é a diferença? O metal ele precisa ser usinado depois. Então, aquelas duas técnicas que a gente falou, principalmente a subtrativa, o pós-processamento dele é com um processo de fabricação tradicional. Não tem como sair direto a peça pronta. Tá? Então, por isso que eu falo que é complementar. Né? Aqui, a Selective Laser Melting são variações dentro do metal que vai me dando precisões diferentes. Essa máquina aqui dá uma precisão muito boa, é mais controlada, e eu trabalho com volume útil, um volume de área bem menor. E aí, olha que legal que eu consigo trabalhar. Olha só os implantes que tem aqui. A pessoa, às vezes, tem uma ruptura aqui no osso, no maxilar, você consegue fazer com muita precisão e substituir. Né? Trabalha com titânio, que é biocompatível. Então, trabalha com alguns aços ligas também, que são biocompatíveis. Então, você pode imprimir, fazer o acabamento e já implantar na pessoa. Olha que legal. Isso é na área de biofabricação. A gente tem também a Eletrobeam, que essa é alta potência, e realmente você funde o material. Né? E essa aqui está sendo o foco de estudo na área da indústria. A indústria mundial está focada muito nessa técnica, o volume de trabalho é maior, a qualidade dela, relativamente à resistência mecânica, é melhor, porque os materiais que você usa é melhor. Né? E aí é um feixe de elétrons aqui. Então, ao invés de ser um laser só, nas outras técnicas, eu tenho um laser que percorre uma trajetória. Então, eu tenho que esperar esse laser fazer a trajetória. No Eletrobeam, é uma vez só, pá. Ele joga o feixe e já faz o perfil de uma única vez, camada por camada. Então, o tempo de fabricação dessa técnica é muito maior que as anteriores. Por isso que é o foco de estudo na indústria. Tá? E aí, finalmente, os processos de extrusão. Essa aqui é que vocês mais vão ver impressão 3D. Tá? Todas as maquininhas que vocês virem vendendo até R$10.000, R$15.000, estão baseadas nessa técnica de extrusão. O que ela trabalha? Ela trabalha com... Eu ponho um filamento, por exemplo, ou pó. O filamento é o mais conhecido. É a patente FDM da Stratas. Esse filamento ele entra aqui e tem um êmbolo aqui aquecido que vai derreter esse material, vem para o bico e começa a depositar camada por camada. Tá? É a forma mais tradicional. Aqui eu posso trabalhar com diferentes princípios mecânicos que vão me dar coisas parecidas. E eu posso trabalhar com uma rosca, onde o material entra em pó, e essa rosca, como ela tem seção variável, o material vai tendo uma transformação de fase dentro dessa rosca. Esse é um projeto nosso que a gente tem aqui, que a gente patenteou, que a gente foi o primeiro a desenvolver essa rosca de seção variável. Então, a gente tem já a patente dessa solução para extrusão. Tá? Essa é a nossa impressorinha. É uma parceria com o Centro de Manufatura Aditiva de Campinas. E a gente desenvolveu 3 cabeçotes. É intercambiável. Então, eu consigo trocar essa impressora por 3 cabeçotes diferentes, 3 tipos de matéria-prima diferentes. Aqui eu posso entrar com material viscoso, trabalha como se fosse um êmbolo. Então, eu empurro uma seringa, um êmbolo, e consigo extrudar o material. Nesse segundo é por filamento, a forma tradicional. Põe o filamento, entra numa câmara, derrete e prototipa. E o terceiro é uma monorrosca de seção variável, que eu consigo entrar com pó e colocar aditivo para melhorar a característica do material que eu estou usando de base. Né? Todas ficam montadas nessa impressora. E agora a gente desenvolveu um outro cabeçote, que é rosca dupla, que eu consigo trabalhar com blenda. Então, a ideia é trabalhar com 2 polímeros de propriedades completamente diferentes e obter um terceiro polímero com uma propriedade com a impressão 4D, né? Com propriedade controlada. Né? Então, isso aqui é tudo evolução da extrusão. Tá? Esse é o equipamento semiprofissional de extrusão. Olha que legal, isso aqui já são peças finais. Tá? Isso aqui para tirar folha, isso aqui é um molde para fazer mamadeira ou fazer garrafinhas para vocês tomarem água com material de grau médico. Então, já tem material com grau médico que já sai da prototipagem, polímero falando, né? Já pronto. Tá? E aqui é uma linha de produção na Europa. Né? A gente falando aqui, isso aqui no Brasil a gente ainda nem tem, nem a semiprofissional. Isso aqui é uma linha de produção já na Europa, de impressoras baseadas em extrusão. Tá? Esse aqui é a ideia, então. Ó, eu posso alimentar com 2 filamentos diferentes, também, se eu quiser. Aqui varia a gosto do freguês. Né? A gente faz um filamento, põe 2, a gente projeta essa parte. Tá? E olha só que bonitinho aqui. Ó, eu consigo fazer até sapato. Né? Lá na Europa, eles têm a parte de joias, vestuário, sapato, tudo com impressão 3D. Tem de impressão 3D. Vocês vão ver, cada vez mais vocês vão ver. O Oscar é feito em impressão 3D. Vocês assistiram o Thor?
o último, a Era, aquele negócio, é feito em impressão 3D. O capacete do Darth Vader, que ele está todo deformado, é impressão 3D. Tá? Então, vocês vão ver que hoje a impressão 3D já está na nossa vida e a gente nem sabe. Né? Então, isso é bem legal. Eu vou passar um link depois do Oscar, mostrando como que eles fazem o Oscar lá. É super legal. Tudo faz 4 anos que é por impressão 3D. Aí eles só pintam depois, eles dão um acabamento, né? Mas é feito tudo em impressão 3D. Então, isso aí já é uma coisa que está fazendo parte da nossa vida, só que a gente ainda não vê, né? Como na Europa já acontece. Né? Ó, aqui é uma canetinha, ó, dá para prototipar com uma caneta. O filamento entra, e ao invés de eu ter uma impressora enorme, eu tenho uma canetinha, o filamento vem e você desenha, e vai prototipando com essa canetinha. Né? Bem legal. Tá? Bom, então, gente, para ir fechando aqui para mostrar os exemplos, né, que eu falo muito, a gente tem equipamentos, então, de uso industrial e uso não comercial. O industrial, a gente sempre vai falar que são impressoras do tipo high-end, que são impressoras tão caras, que visam uma certa produtividade e tal. A gente tem a low-end, que são todas essas que vocês vão ver daqui a pouquinho, vocês já vão estar vendo aí, que são as pequenininhas, eu compro o kit e monto. E a gente tem as middle-ends, que geralmente são essas que a gente está trabalhando em pesquisa, porque eu consigo controlar e eu quero ver o que está acontecendo com o meu material, voltadas para a impressão 4D. Tá? Então, são essas classificações que a gente faz. Tá? Aqui um exemplo da impressão 3D, desde a construção de casas até em escala nanométrica. E eu consigo, nessa faixa aqui, usar a impressão 3D, as diferentes técnicas, para eu conseguir trabalhar de mega para nano. Né? Tudo com impressão 3D, vai depender da técnica aditiva que eu quero trabalhar. Tá? Tendências. O que tem hoje para a gente trabalhar? Multiprocessos e multimateriais. Então, olha que legal isso aqui. Esse já é um material com gradiente funcional. Né? Impresso, e eu consigo já ter memória de forma nele. Tá? Multiprocessos é trabalhar com o metal, então eu imprimo no metal e faço um pós-processamento numa máquina, tudo numa máquina só. Né? Isso é o conceito de manufatura híbrida. E o multimateriais é eu juntar os materiais e ter um material com essa propriedade, seria a 4ª dimensão da impressão 3D. Biofabricação. Hoje em dia, tem grupos no exterior que trabalham com impressão de células. Então, isso aqui são células que são depositadas com seringas microcontroladas. É o princípio que eu mostrei anterior, uma seringa. Aquele material que entra é material orgânico projetado. E aí tem todo um controle. Né? O sistema é todo fechado. Não é só impressora, você tem um bioreator. Então, essa célula, depois que ela é depositada, na impressora ela é depositada dessa forma, camada por camada. Essa estrutura ela vai para um bioreator. Esse bioreator ele simula o nosso corpo, leva nutriente do sangue, oxigênio, como se fosse o nosso corpo, e a gente espera ela maturar. Quando ela matura, isso aqui é uma célula. Então, essa célula vai dar origem a um fígado no futuro. Então, isso é o início, a gente está no início, muito no início disso, que é a biofabricação. A engenharia tecidual, que é essa aqui, já está evoluída. Então, imagina uma pessoa que está queimada, teve uma queimadura de 3º grau. Hoje já existem impressoras que imprimem uma pele artificial. Então, a pessoa queimou, e ao invés de fazer todo aquele curativo que é doloroso, eles colocam essa pele já na hora, imprime na hora na ambulância, coloca na pessoa e a pessoa vai para um centro já para tratar. A ideia hoje é que isso já seja biocompatível, você conseguir uma pele que, de fato, já fique ali limpo, né, e trabalhe. Isso já existe, isso já não é ficção. Já tem na Europa grupos que trabalham com engenharia tecidual. Tá? E esse crescimento, isso aqui é o scaffold. Então, você gera isso numa impressora 3D, você projeta essa estrutura da forma mais conveniente da região que você quer fazer a promoção do crescimento da célula, e aí você coloca as células, depositando as células, e coloca no corpo e isso vai crescer. Né? E vai, se der tudo certo, vai osteointegrar, ele vai estar integrado no seu corpo. Tá? E aqui é uma ideia da impressora do futuro, né? Que a gente espera que, em breve, eu consiga ter uma impressora desse tipo e eu consiga imprimir de verdade órgãos. Né? Vocês já imaginaram que revolução que seria na sociedade? Né? A pessoa tem fígado, tem problema renal, você poder imprimir e sair essas filas. Né? Claro que está tudo no começo, mas a gente tem que pensar para frente. Isso vai ser possível com um determinado tempo. Né?
Outra parte que a gente trabalha, outra frente que a gente trabalha é no desenvolvimento de equipamentos, né? Então, a simulação das estruturas, melhorar... Você falou do 3D. Você percebeu que é um 2D e meio? Então, não é um 3D de verdade? Porque eu deposito, né, camada por camada. Então, imagina, eu estou num plano cartesiano 2D e estou depositando. Isso não é 3D. Vocês vão ver em desenho que isso é 2D e meio. A gente engana o plano. Lá em desenho técnico, a gente engana. A gente pega uma folha e faz uma perspectiva. É isso que a gente está fazendo. A gente está imprimindo no plano e estrudando. É o jeito que a gente fala. Então, eu estou crescendo essa peça. Isso é um 2D e meio. O 3D é quando realmente o bico conseguir trabalhar numa coordenada polar, que eu vou conseguir trabalhar fora da coordenada cartesiana. Isso ainda não existe. Que é, por exemplo, trabalhar com braço robótico. Está vendo? Que eu consiga trabalhar em diferentes orientações. Isso é uma linha de pesquisa na manufatura aditiva para a área de controle, que é uma outra frente de pesquisa. Ó, vocês são novinhos, olha quanta coisa que vocês vão ter de diferentes aqui, né? Deixa eu passar aqui. Ó, essa aqui, quem gosta do Pokémon, né? Esse aqui é feito numa impressora de baixo custo. Olha a diferença. Isso aqui é um material que chama PLA. Esse é um material ele é um material biocompatível e a gente usa bastante nas impressoras, tá? Esse então é uma impressora low-end. Esse aqui é aquele cabeçote que eu mostrei para vocês da impressorinha que a gente projetou. Antes da gente fabricar, a gente fez um teste. Isso aqui é sinterizado. Esse aqui é um nylon, poliamida, tá? A gente chama de nylon poliamida. Então, olha o detalhamento. A gente testa a montagem, tá? Vou passar esse aqui também. E esse aqui é feito na FDM. Ó, uma estrutura dessa não teria como a gente fazer com processo convencional nunca, né? Então, com a impressão 3D, eu consigo prototipar desse jeito, tá? Essa aqui é SLS, que é a sinterização. Essa é por FDM, é extrusão. E essa aqui é por extrusão também. Só que essa é uma industrial e essa aqui é uma de baixo custo. Não, tem um brinde para vocês. É que isso eu ganhei da minha sobrinha. Minha sobrinha adora jogar. Se eu der para vocês, ela vai ficar muito triste. Eu sabia que vocês iam gostar do Pikachu. Gente, ó, outra linha é otimização de geometrias. Olha isso aqui, como que você alivia peso. Isso aqui é um sistema de resfriamento de um molde. Então, se eu for querer fazer, por exemplo, uma garrafa, uma mamadeira, é bem simples. Mas, se eu tiver uma geometria muito complicada, eu preciso prever canal de resfriamento com água. Então, na hora que eu estou fazendo a moldagem, eu preciso aquecer e resfriar. E aí eu posso projetar com a manufatura aditiva esses canais aqui internos. Sem a manufatura aditiva, não teria como a gente fazer isso. Seria muito complicado. E trabalhar com estruturas orgânicas. Ou seja, eu vou trabalhar com o mínimo de material e com uma geometria completamente diferente da convencional. Então, aqui o projeto começa a mudar. Eu não consigo mais trabalhar com prisma. Quando a gente trabalha na tradicional, tudo parte de uma geometria já mais... Normalmente é prisma e cilindro. E, a partir disso, a gente vai trabalhando com a geometria. A manufatura aditiva ela promove um outro tipo de projeto. Eu vou criar alguma coisa parecido com biomimética, por exemplo. Eu vou olhar a natureza, vou ver como a natureza responde para um certo problema e vou imitar a estrutura da natureza. Eu consigo fazer isso porque agora eu tenho liberdade de modelo. Então, olha que diferença. A gente vai poder olhar, por exemplo, como que uma colmeia funciona. Como que eu posso trazer essa colmeia para uma aplicação em engenharia. Eu quero, por exemplo, aliviar... Hoje já acontece com compósito. Eu quero aliviar o peso de um avião. Então, eu posso olhar uma estrutura da natureza, ver como é que ela tem essa relação de custo-desempenho, então, de peso-desempenho, então, baixo peso e muito desempenho, e tentar trazer isso para o modelo geométrico, imprimir, e pôr a quarta dimensão da impressão 4D e conseguir ter uma estrutura inteligente. Então, esse é o caminho que a gente tem agora para... É outro caminho da impressão 3D. Tá? Só para vocês verem, a GE... Olha que coisa os americanos. A GE comprou as duas maiores empresas de manufatura aditiva de metal. O que os Estados Unidos fez? 2 ou 3 anos atrás, quando Obama era presidente, ele pôs como meta nos Estados Unidos a manufatura aditiva como estratégia, é o ponto de estratégia. Investiu bilhões de dólares e a primeira coisa que eles fizeram foram comprar as duas empresas europeias de metal. Então, hoje, eles praticamente detêm 75% do mercado das empresas que trabalham com metal.
Então, é assim que o mercado está funcionando, né? Eles vão comprando para deter a tecnologia. Lembra que eu falei do conhecimento? Quem detém o conhecimento lá de 1 quilo de satélite é o que vai ganhar mais, né? Então, é isso que eles estão fazendo. Tá? Gente, para terminar, eu tenho os vídeos. Eu vou mostrar rapidinho os projetos que a gente tem feito aqui com impressão 3D. Tá? Eu vou chamar impressão 3D, porque a nossa impressora é de impressão 3D. Várias áreas pode se beneficiar. A gente falou de biofabricação, tem a área aeroespacial que tem usado, aplicações biomédicas. A gente trabalha bastante na área de tecnologia assistiva, onde eu consigo fazer órteses para determinadas pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? E é um produto personalizado. Tá? Então, as órteses elas são colocadas junto a uma parte do corpo, a fim de melhorar sua posição, estabilização ou função. Tá? A gente trabalha junto com o terapeuta ocupacional e com o fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta e o terapeuta trabalham nas decisões de projeto junto com a gente, desde o começo do projeto. A gente não é como... Nós não somos engenheiros, eu vou fazer o melhor projeto, não. Quem sabe o melhor projeto é o usuário e o terapeuta. Eles vão falar para a gente como a gente tem que projetar. Isso é o conceito de co-design, projeto participativo, que também são coisas novas que estão acontecendo em projetos. É um conceito antigo, de 10 anos, mas que agora está começando a acontecer na área da saúde. Tá? Então, aqui é um exemplo que a gente desenvolveu, a gente prototipou. Isso aqui é um utensílio para a pessoa que tem doença de Parkinson ou um tremor essencial. O aluno aqui, o Arthur, ele desenvolveu um mestrado para conceber como que seria a funcionalidade dessa colher. Então, teve 2 anos aí de desenvolvimento. E a gente prototipou. Hoje, esse protótipo está indo para o usuário final, já fez análise clínica, a gente viu que, clinicamente, ela é melhor que as outras. Agora, a gente já está no usuário final para ver a usabilidade. E a manufatura aditiva foi importante porque a gente conseguiu pensar numa estrutura que seria difícil fazer por fabricação convencional. Então, aqui é um exemplo do nosso grupo, que a gente usa a manufatura aditiva como ferramenta para viabilizar o protótipo. Tá? Aqui é uma órtese para uma criança que tem paralisia cerebral. A gente também trabalhou 2 anos nesse projeto, foi evoluindo o conceito. E, se vocês olharem a mão da menininha, olha que interessante. Isso aqui foi o primeiro dia com a mãe. A mãe está segurando a mãozinha dela, né, porque ela não consegue elevar o tronco, então tem que segurar. E quem está fazendo o desenho aqui é a mãe. Né? Ela não consegue fazer desenho, na verdade, ela nunca fez desenho. Então, aqui é a mãe que está dando movimento. Agora, depois de 6 meses, olha só que diferença. Ela consegue fazer risco. A mãozinha, o dedinho dela se adaptou, e agora, claro que ela ainda não consegue escrever, mas ela consegue fazer o rabisco. A gente tem tudo, a gente é perfeito aqui no corpo. Né? Então, quem não tem essa perfeição, só quem não tem vai saber o quanto que isso aqui parece muito pouco, mas é muito para uma mãe. Né, e para a criança, porque a mãe até emoldurou e guardou o quadro. Foi bem bonito, foi uma coisa bem legal. E ela está em desenvolvimento. Então, essa aqui, a gente usa uma biblioteca de anatomia, que é gratuita, a gente consegue fazer à mão na proporção da criança. A gente desenha um modelo geométrico sobre a mão da criança, aí tem uma parte de cálculo, que é essas simulações que a gente vê do conceito, e aqui imprimindo na nossa impressorinha, aqui já a gente está fazendo. Olha o material de suporte que eu falei para vocês. Embaixo aqui tem o material de suporte, ele tem que ficar bem fininho. Então, depois a gente tem que trabalhar, fazer o pós-processamento, para ficar dessa forma aqui que está na mão dela, tá? da menininha. Esse é um outro trabalho também, é um sling, é um dispositivo contra a gravidade, que o seu Arnaldo, lá que foi nosso estudo de caso, ele era pedreiro, caiu do muro, ficou tetraplégico, tem 40 anos. E ele não consegue fazer mais nada. Aí a gente projetou esse dispositivo, foi um trabalho de mestrado e doutorado, mas a manufatura aditiva ajudou a gente a conceber a estrutura, porque a gente tinha que fazer algumas inovações nessa estrutura, tinha que movimentar os 2 braços, né? E não existe no Brasil. E o equipamento desse, para você comprar da Europa, ele não sai por menos de 15 mil euros. E não importa, o Brasil não consegue comprar, esse tipo de equipamento não vem para o Brasil. 15 mil euros lá. Né? Então, no Brasil, tem uma variação desse, custa R$5 mil. E aí a gente desenvolveu, então, essa solução com o pessoal também da área de saúde. Tá? E usando a impressão 3D como ferramentas para a gente entendendo, junto com o usuário e com as terapeutas, qual que seria a melhor estrutura. Tá?
Gente, então eu vou finalizar, vou mostrar os vídeos, que eu acho que é legal. Aqui no curso, então, fechando, isso aqui são aplicações. Gente, podia ficar falando 3 horas aqui, tem um monte de coisa. Mas eu queria falar que, quando a gente vai fazer o curso de engenharia aqui na ESC, a gente tem todos esses cursos de engenharia. Quem vai trabalhar diretamente com manufatura aditiva é o curso de engenharia mecânica, materiais e manufatura, mecatrônica e elétrica, né? Então, esses são os cursos aí que potencialmente vão trabalhar bastante com a manufatura aditiva. Os outros também, mas esses são os que trabalham mais fortemente, aí, que dão a base. Tá? Aqui, então, um agradecimento. Isso aqui é uma parte dos meus orientados, que a gente fica no laboratório. Essa aqui é uma vista do nosso laboratório. Aqui está a impressora low-end, aqui escondidinha. E essa é uma nova que a gente está construindo, uma base nova para usar esses 4 cabeçotes aí que eu falei para vocês. Tá? Uma coisa que eu vou falar para vocês, nada aqui na universidade acontece sem parceria. Não adianta eu ficar no laboratório sozinha. Todo mundo que está aqui, são todos que ajudam a gente a fazer o projeto. Desde o financiamento do governo, CNPq e CAPES, Centro de Pesquisa Renato Archa, que é o Centro de Manufatura Aditiva, o nosso departamento, o Núcleo de Manufatura Avançada, que é aqui, a Federal do Triângulo Mineiro, os departamentos de engenharia da Federal e aqui da USP, né? Então, assim, sem eles, a gente não consegue trabalhar. Né? A gente precisa ter essa parceria. Tá? Vou mostrar os vídeos, então, porque, para a gente fechar, eu tentei selecionar alguns vídeos de algumas tecnologias para vocês verem, algumas técnicas. Tá? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Vamos lá. Vídeos. Bom, o primeiro vídeo, eu não vou passar todos. Essa aqui vamos ver aqui. Vocês gostaram, hein? Esse aqui é o cabeçote que a gente desenvolveu. Essa aqui, então, é uma técnica aditiva por extrusão, que eu falei para vocês. A gente projetou toda a estrutura, cabeçote. A estrutura ela é baseada num projeto chamado Fab at Home. Foi desenvolvido em 2007 em Cornell, lá nos Estados Unidos. E era um projeto aberto. E a gente adaptou essa impressora e a gente construiu a plataforma. Tá? Aqui está numa velocidade maior. Mas, se vocês verem, então, o que acontece? O material ele é aquecido, aqui dentro tem uma rosca de seção variável. Aqui tem uma resistência que eu controlo, a temperatura que eu preciso para cada polímero. E aí a peça, eu tenho essa mesa que ela move, quer dizer, pode mover o cabeçote ou a base, aí depende da forma que for projetado. E aí a gente tem esse scaffold, o que vocês viram ali é um scaffold. Né? Deixa eu passar de novo aqui, foi tão rápido, né, que não deu tempo nem de... Então, o que vocês estão vendo é exatamente um scaffold. Ele é feito de poliamida, é o nylon 12 que a gente chama. Então, está vendo? Toda essa parte que eu falei de controle, você tem que controlar essa subida, tem que controlar o material, tem que controlar a velocidade, tem que controlar a trajetória. É muito complexo, parece muito simples quando a gente olha, mas essas impressoras middle-end, elas ajudam a gente a entender o processo e o projeto. Então, é importante essa parte de desenvolvimento de equipamento. Né? Está vendo? A trajetória também, as industriais elas já vêm pré-programada. Na aberta, a gente consegue fazer o melhor desempenho. E isso vai ficando camada por camada. Então, eu posso fazer vertical, horizontal, cruzado, e cada um vai dar uma resistência diferente para mim. O material é anisotrópico, então ele varia de propriedade nas diferentes direções. Tá? Então, essa é uma extrusora. Agora, vamos pegar uma de metal para vocês verem aqui. Deixa eu pegar mais uma. Vamos pegar de estereolitografia, que é essa que vocês gostaram, né? Então, essa é aquele conjuntinho que eu passei para vocês, parece uma engrenagem. Tá? Então, essa é uma máquina industrial, olha o tamanho dela, né? Já está com... embaixo eu vou ter um reservatório de resina. Olha lá, eu tenho uma luz, então é ultravioleta. Obrigada. É uma luz ultravioleta, ela vai fazendo o perfil, né? Camada por camada, e aí vai estruturando. Ela vai endurecendo só naquele perfil que eu quero e vai estruturando a peça. Tá? É por luz. Está tudo acelerado. Nada é rápido desse jeito, está tudo acelerado.
Ó, tá vendo? Ó, como ela sobe a peça. Então, ela fica dentro da resina endurecida. E olha que legal. Faz mamadeira. Hoje tem bastante coisas aí que são feitas. Tá? É tudo material de suporte. Então, olha lá o trabalho dele. Aí, a retirada mecânica. Ele tem que vir com uma ferramenta e tirar. E, olha, tem que treinar isso aí, porque você já pensou, isso é caro. E se a pessoa cortar errado ali, cria uma trinca, perdeu o protótipo. Então, a pessoa que trabalha com isso, ela tem que ser bem treinada. Aí tem um banho de ultrassom, que termina de tirar o resto do material. Então, o pós-processamento também ele é bem longo, né? Mas olha que belezinha depois, como que ele fica, a peça fica bem acabada, né? Olha o tamanho dessa peça aqui. Né? O pessoal faz algumas turbinas, né, para teste, para testar a geometria de angulação. Tá? Bem legal. Então, essa aí é a SLA, é o aparato de estereolitografia que eles chamam. Né? Aqui ele vai dar vários exemplos. Aí eu vou mostrar agora a PolyJet. É uma variação dessa, que aí ele, ao invés de ele ter a luz incidindo, ele tem um cartucho que a luz vem do cartucho. Tá? É esse, desculpa, eu inverti. Esse material que passei para vocês é dessa máquina aqui. Essa aqui, essa engrenagenzinha, tá? Essa aqui é feita numa máquina desse tipo. Cada cartucho desse aqui é caríssimo. Né? Mas, ó, tá vendo? É uma outra forma. A luz vem de cima. Então, ao invés de ser projetada, eu tenho o cartucho que direciona a luz. Essa é a melhor precisão. Das técnicas aditivas, essa é a mais precisa de todas. Né? E vocês veem, olha o ano que é isso aqui, ó, 2004. Já tinha. Mas são tudo no exterior. Né? E aí eu tenho um banho. Então, depende, por exemplo, às vezes tem um banho químico. Então, vai depender do tipo de material. Tem material que não pode ter o banho químico, ele é mecânico. Né? Então, vai depender muito do material que você está utilizando. E aí, no final, sai uma peça transparente, translúcida. Ah lá, olha. Isso aí para automotiva, às vezes tem painel, farol, dá para fazer os protótipos. Né? Olha que bonitinho, né? Então, isso é uma outra, é uma variação da estereolitografia. Agora, vamos pegar uma de metal para a gente ver. Essa é metal. Esse é um pó metálico, então, ele tá, sempre tem um rolo para deixar ele homogêneo, né? Esse rolo ele passa, e aí ele já está sintetizando o material. Então, aí tem um laser, não é eletromin, como eu falei, que é aquele que incide de uma vez. Esse aqui tem um laser que vai correndo. Olha lá. Passa a camada, né? Então ele homogeneiza, vem outra camada de pó e ele vai e faz o perfil de novo. Sempre camada por camada. Olha lá. Adicionou mais uma camada e aí essa peça ela vai crescendo para baixo. Depois terminou de imprimir, a plataforma sobe e a peça está terminada. Tem mais dois aqui, que é legal para a gente ver. Né? Depois, a gente tem uma que é SLS, que é por polímero. Tá? Então, essa aqui é uma máquina industrial, que é sintetização por laser, né? E é polímero. Mesma coisa, está vendo? Olha como que é o princípio. Eu tenho o material do meio, esse reservatório do meio é onde acontece a fabricação. Um reservatório do lado é o que vai dar o material, que fornece o material, e o do outro lado é o material excedente, ele joga o material excedente. Né? Então, um lado é sempre onde está armazenado todo o material, ele vai jogando para a segunda, que vai estruturando, e o que sobra vai para o terceiro. Depois dá para usar o material de novo, se não for sinterizado. Então, ó, tem um laser aqui, né, que ele é direcionado e vai fazendo o perfil. Tá? A ideia do metal é a mesma coisa, só que usa tanto para polímero como metal. Tá? Tem mais um videozinho? E aí, a gente tem uma FDM. Aí eu vou mostrar as duas FDMs, tá? A industrial e a nossa do laboratório, para vocês verem a diferença de uma high-end e de uma low-end. Agora, você perguntou sobre a velocidade. Dá uma olhada. Essa é a velocidade real. Não está rápido. Essa está na velocidade.
né? Esse é um bico de extrusão, essa é industrial, então o material derrete, vai para o bico. E aquele material branco, tem o preto e o branco. O branco é material de suporte, o preto é o material que vai ser colocado, né? Então, a máquina industrial já calcula para você. Isso que é bom, você não precisa calcular nada. A máquina vai lá e já monta para você a estruturação. Aí a peça fica pronta, né? Então ele tem que remover essa parte aqui de baixo e essa branca é a peça final. Aí tem que fazer um acabamento. E por fim, gente, eu vou mostrar a nossa lá, que é a low end. Deixa eu ver se dá para imprimir. Essa é a low end, a pequenininha, né? Aqui a gente tem o modelo CAD, né? Daquela colher que eu mostrei para vocês, né? Que a gente desenvolveu. E a nossa impressora funcionando. Ela canta, tá? Aí a gente consegue pôr uma velocidade, ela faz um som diferente. Aí quando tem visita lá, a gente põe ela com um sonzinho diferente, né? Aqui é toda a parte que a gente tem, a gente comprou uma dremelzinhas para fazer acabamento, né? Então vocês veem que a diferença Deixa eu colocar aqui de novo. Deixa eu ver se vai. Não, já foi o vídeo. Então, vocês veem que, em termos de construção, elas vão dar um resultado ali parecido. Mas a FDM ela tem uma precisão um pouco melhor, porque o material... O que acontece? As low-ends, normalmente é câmara aberta, ou não é muito controlada. Então, ela tem muita interferência da umidade, da temperatura ambiente. Essas industriais, ela é hermeticamente fechada e tem fluxo de calor. Então, quando você liga, ela dá um tempo, ela vai aquecer de forma uniforme toda a câmara onde vai ser estruturada a peça, e isso mantém uma qualidade muito maior do que a nossa. A nossa é fechadinha, mas de mentirinha, né? Ela só tem uma caixinha, tem um monte de fresta ali, tá passando tudo ali, né? Mas, para o que a gente usa, ela está suficiente. Então, depende muito o que você quer do equipamento, né? Então, a gente aqui na universidade, a gente tem optado muito, na minha linha de pesquisa, que eu tenho a linha em manufatura aditiva, a gente trabalha com o desenvolvimento dos cabeçotes e da base e com aplicação na área de saúde. Então, são as duas frentes que eu trabalho hoje, né? Para mim é suficiente, mas quando você pensa industrialmente, aí é produção, então não tem o que fazer, você não pode ter uma qualidade muito baixa, né? Tá? Então, gente, era isso, né? Já falei um pouquinho mais do tempo. Vou deixar, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Porque foi tão rápido, né? Aí vou dar os brindes, né? Mas só depois das perguntas, só depois das perguntas. Brinde sem pergunta não dá. Olha só como é que vocês... Quem vai querer fazer engenharia agora aqui? Não, sem brinde. Ó, gente, mas eu brinquei da engenharia, porque, claro, né, eu vou vender o peixe da engenharia, eu sou de lá. Mas, na verdade, hoje a gente tem grupos na química e na física, tem crescimento de cristais aqui na física. A gente tem que tomar cuidado, porque, assim, materiais, você tem ciência dos materiais e materiais de engenharia, são coisas diferentes. Quem vai fazer engenharia de materiais, ele é um cara que vai olhar mais a parte macroscópica. Claro que trabalha com a estrutura, mas ele vai ver desempenho mecânico, basicamente o desempenho final. A ciência dos materiais é fundamental, porque não adianta a gente só vai ter uma peça boa se a estrutura interna desse material estiver bom. Então, não tem como separar, não existe separação nessas áreas, né? Então, isso é super importante. Então, hoje, a área de química, a área de física, as engenharias, a arquitetura usa muito para acessibilidade, então vai projetar qualquer coisa com acessibilidade, a pessoa vai fazer uma bengala para uma pessoa que é deficiente visual. Se ela vai fazer qualquer coisa, a manufatura aditiva ela auxilia a fazer essas maquetes, né? Então, acho que é isso que é o legal. Assim, a manufatura aditiva é uma área muito bonita, porque ela precisa de todo mundo, né? E não é só fabricação, como eu falei, ela é um conjunto de conhecimentos, né? Tá bom? Então, eu acho que dá para todo mundo. É porque esse aqui era de uma visita que a gente teve, e... Ó, tem que pegar um cada um, hein? Então, um cada um. Vai passar, o saquinho pode passar aí. Se sobrar, vocês... Deixa eu pegar o jacarezinho, só para mostrar. Esse jacarezinho é do... Essa pecinha é daquele site Thinkiverse que eu falei para vocês, que é aberto. Então, ó, ele é um clipezinho. Se você apertar aqui, ó, ele abre... É um bichinho, né? Sei lá o que é isso aqui.
Sei lá, exatamente. E esse material aqui, ele foi feito numa FDM industrial. Foi feito lá no CTI para a gente. A gente tem os feitos aqui, dá para ver a diferença. Mas eu só tinha esse. Então, é um clipezinho. A gente usa para amarrar fio, alguma coisa assim. Tá?